Olá pessoal, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Gutierrez, dessa vez trazendo as razões trigonométricas, né? Tudo aquilo ali que envolve o Teorema de Pitágoras e também o triângulo retângulo. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, não perde por nada, pega a caneta, pega lápis e papel e vamos embora para mais esse vídeo. Bom, para a gente começar, vamos falar aqui sobre o que são essas razões trigonométricas. Tudo parte do nosso triângulo retângulo, né? Aquele que possui um ângulo de 90 graus. E se você assistiu o meu outro vídeo, que vai estar aqui em cima no card, você tem que entender que o triângulo ele tem lados com nomes especiais, os quais são a hipotenusa, que é aquele que fica oposto ao ângulo de 90 graus, né? O lado maior do nosso triângulo, e os catetos, que são aqueles que formam esse ângulo de 90 graus, né? Formam aquele L bonitinho ali, né? Mas não se engane pelo desenho, às vezes ele pode estar virado de uma outra forma, você tem que se guiar sempre pelo ângulo de 90 graus. Mas além disso, nós também temos o que a gente chama de razões trigonométricas. Razão por causa da ideia de uma relação entre dois lados, entre duas medidas. E trigonométricas por causa do triângulo especificamente. E elas são seno, cosseno e tangente. O seno ele é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí você me pergunta como é que eu vou saber disso? Preste atenção no seguinte. Toma aqui esse ângulo alfa. Vou dar aqui um pouquinho mais de zoom para você entender. Ó. Pegando aqui esse ângulo que eu acabei de colocar aqui ó, como ângulo alfa. Vamos dizer que ele é o nosso ponto de vista, certo? Nós vamos olhar por ele. Olhando dele, a hipotenusa sempre vai ser hipotenusa, independente de que ângulo a gente está olhando. Se é esse aqui embaixo, se é um ângulo aqui em cima. Vou colocar até de outra cor aqui, ó, de azul. Vamos supor que você tem um ângulo, outro aqui, ó, um outro ângulo aqui, chamado ângulo beta, por exemplo. Olhando o ângulo alfa, pensando no ângulo alfa, o lado que é oposto a ele, que a gente chama de cateto oposto, é o meu lado B, certo? Então, para o alfa, o cateto oposto é B, certo? Já o cateto adjacente, a palavra adjacente é aquele que fica junto. Você já deve ter visto isso em língua portuguesa, ó. Advérbio, adjetivo, tudo é ligado a alguma palavra, ligado ao verbo, ligado à palavra, ligado a alguma qualidade, coisa desse tipo. Então, adjacente é aquele que fica junto, aquele que fica encostado, tá certo? Então, o cateto adjacente ao alfa vai ser o nosso C, né? Então, aqui seria o cateto adjacente, né? O K seria o lado C, que eu coloquei ali como sendo esse cateto de baixo, tá bem? Agora, se eu estiver olhando do ângulo beta, as coisas vão mudar um pouquinho, né? Eu vou apagar aqui ó, sobre o alfa, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o beta. Ó. Olhando para o ângulo beta, nós temos o seguinte, para ele, olhando aqui de cima, você vai ver que o cateto oposto a ele é justamente o lado C. Então, o cateto oposto para o beta é o lado C. E o cateto adjacente vai ser o B. Aquele que fica junto ao ângulo beta vai ser o lado B. Tudo bem? Então lembre-se disso. Dependendo do ponto de vista onde você estiver olhando, seja um ângulo em cima ou um ângulo embaixo, você vai ter lados com nomes diferentes. Então olhando de um, o cateto oposto já vai ser o cateto adjacente para o outro. Então veja, oposto é aquele que fica sempre de frente. E adjacente é aquele que fica colado com o ângulo, grudadinho ali, ó. Encostado no ângulo, tá certo? Feito isso, você vai conseguir ver e entender melhor essas relações. Eu vou utilizar o seno apenas quando eu tiver essas informações em xeque na questão, que é o cateto oposto e a hipotenusa. E aí as perguntas são várias. Às vezes ele pergunta qual é o tamanho do cateto oposto e vai te dar o valor da hipotenusa. Às vezes ele vai perguntar a hipotenusa, mas ele te dá o cateto oposto e assim sucessivamente com as outras razões. E se não tiver hipotenusa na questão, nem na pergunta e nem em um dado falando sobre ela, você vai utilizar a tangente, que relaciona aí os dois catetos. E por que não utilizamos o teorema de Pitágoras, Gutierrez? Bom, o teorema de Pitágoras é muito utilizado, principalmente quando você já tem dois lados e está faltando o terceiro. Seja você tendo os dois catetos faltando a hipotenusa, ou então você tem um cateto e uma hipotenusa e está faltando o outro cateto. Mas nesse caso, a gente vai ter um ângulo, certo? Que não é o de 90 graus, e dele a gente vai conseguir descobrir os outros lados apenas com poucas informações. Vocês vão ver isso no nosso exercício. Outra parte importante também são os ângulos notáveis.
Por exemplo, se durante uma questão o ângulo lá informado, o alfa ou beta, for 30, 45 e 60, a gente pode relacionar com essa tabelinha aqui, que a gente costuma, né, muitas vezes na escola aprender com a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um, né? Em cima do 3 e do 2. Já na tangente é um pouquinho diferente, ó. Você vê aí, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá certo? Então, aprender essa tabela que é muito importante, você vai encontrar ângulos de 30, 45 e 60 com muita facilidade, tá certo? E pegando toda essa ideia, no Enem você vai tirar de letra tranquilamente. Professor, e se tiver um ângulo que não é 30, 45 e 60? Normalmente as questões fornecem essa informação. Lá no finalzinho vai estar mostrando dados, tangente de 68 graus, por exemplo, e vai dizer lá um valor em números decimais, tá? Já para você não perder a questão e poder fazer o seu cálculo tranquilamente. Então vamos ver isso em exercícios, tá? Acompanha comigo aqui um exercício que eu passei em uma das minhas turmas para a gente poder discutir aqui, tá? Ó, questão número 5. Lembrando, se você já perdeu o vídeo, assiste primeiro aqui sobre Teorema de Pitágoras, onde eu resolvo as primeiras 4 questões desse exercício e depois volta para cá. Se não, continua comigo até o final e depois você assiste tranquilamente se inscrevendo aí no nosso canal, beleza? Então vamos aqui para a questão número 5. Uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura. Então veja, eu vou aqui desenhar essa altura, né? E provavelmente isso aqui vai formar um triângulo, porque é uma tirolesa. A tirolesa normalmente ela é inclinada. E essa montanha tem 100 metros de altura. Sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão, né? Ó, o ângulo que fica no chão é o ângulo de 30 graus. Qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Vamos então desenhar aqui o nosso triângulo, né? Vou fazer aqui um triângulo retângulo, tá certo? O programinha aqui vai me ajudar a realizar esse triângulo. Então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e eu sei que essa altura aqui é de 100 metros, tá certo? 100 metros. Nós queremos descobrir o que? O cabo da tirolesa. O cabo da tirolesa é justamente esse daqui, né? Ó, toda a minha hipotenusa, tá certo? Então, feito isso, a gente só precisa relacionar então esse lado com a hipotenusa, né? Vai ser seno ou cosseno, tá? Então vou chamar aqui a hipotenusa de x, que é o que a gente quer descobrir. Em seguida, o ângulo, né? Ele fala que o ângulo que fica com o chão, né? Ó, aqui embaixo é de 30 graus, tá certo? Então a gente vai relacionar apenas com 30 graus. Veja, olha o que você tem na questão. Olhando do ponto de vista do 30 graus, o 100 representa o quê? O nosso cateto oposto, certo? Ele está oposto ao ângulo de 30 graus. E o x é a nossa hipotenusa. Com isso, a gente vai utilizar o quê? O seno, é o primeiro, né? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E agora a gente só vai substituir esses valores. Qual o seno de 30 graus, Gutierrez? Lembra lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Esse começo aí então vai ser 1, né? 1 sobre 2, tá bem? Ó, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então eu vou trocar aqui o seno de 30 graus por 1 sobre 2. No lugar dele, ó, coloca aqui 1 sobre 2. Isso vai ser igual ao meu cateto oposto, que é 100, sobre a minha hipotenusa, que eu não sei, é x. Feito isso, ó, parece-se muito com uma regra de 3 simples, né? Você multiplica aqui extremos e o meio. X vezes 1 será x e 2 vezes 100 será 200. Então, o cabo da minha tirolesa será de 200 metros. Gostou dessa? Então, vamos para a próxima questão, que é da Sesgran Rio, né? Uma banca bastante conhecida, principalmente em concursos por aí afora. Então, vamos lá. Uma escada de 6 metros de comprimento é apoiada no chão e em uma parede vertical. Então, nós já sabemos que vai ter um triângulo aqui, ó. Tem uma parede vertical e um chão. Vou desenhar aqui novamente, ó. Opa! Ajuda aí, programinha. Valeu! Então, ó, tem um ângulo de 90 graus. A minha escada vai ser inclinada e ela está em cima de uma parede vertical, né? Uma escada de 6 metros. Então, a escada possui 6 metros, certo? Se a escada faz 30 graus com a horizontal, novamente aqui embaixo,
tem um ângulo de 30 graus. Ó, ele diz que forma um ângulo com a horizontal, com o chão. A distância da base da escada até a parede é... Então, a gente quer descobrir essa distância aqui, ó, daqui até aqui, né? Então, toda essa distância aqui é o que a gente procura calcular. Tá certo? Vamos chamar ela aqui de x. Beleza? E agora vamos descobrir se a gente vai utilizar seno, cosseno ou tangente. Veja que aqui é impossível a gente utilizar o teorema de Pitágoras no momento, porque você tem apenas um lado e não sabe os outros dois. Você precisaria de duas informações aí para saber a terceira. Então vamos saber aqui o que é que a gente vai utilizar. Primeiro, observe o que você tem. Você tem uma hipotenusa, que é os 6 metros, e você tem ali, ó, um dos catetos que está encostado, certo? Se encosta, pega a dica assim, ó. Se encosta é cosseno, tá bom? Então a gente utiliza ali o cateto adjacente. Vai ser, ó, cosseno de 30 graus será igual ao meu cateto adjacente, né, o lado que encosta sobre a hipotenusa, tá bem? Então vamos substituir aqui, ó. Substituindo o cosseno de 30 graus, você dá uma olhadinha lá na tabela, ou então decora, né, ó, logo o primeiro, e faz 1, 2, 3, então isso é 3, 2, 1, que é o cosseno. Então, raiz de 3 sobre 2. Fica aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O adjacente é o x, e a hipotenusa é 6. Então vamos aqui multiplicar novamente, ó, como uma regra de 3 extremos e meio, e a gente vai ter o seguinte, eu vou afastar um pouquinho para cá, para a gente poder continuar calculando. Então vai ficar assim, ó, x vezes 2 é 2x, e 6 vezes raiz de 3 é o próprio 6 raiz de 3. A gente vai passar o 2 aqui dividindo, né, ó, dividindo ambos os lados por 2, a gente vai ter o seguinte, 6 raiz de 3 sobre 2. Observe que a raiz de 3 eu não tenho como dividir por 2 porque é um número irracional. Mas eu posso dividir o 6, né? Ó, dividindo 6 por 2 vai ficar 3. Então minha resposta aqui, por enquanto, será 3 raiz de 3. Mas se você observar, nenhuma das alternativas tem 3 raiz de 3, tá certo? Normalmente nós aproximamos a raiz de 3 para 1,7. Mas se você observar, ó, na mesma prova, tem falando aqui embaixo que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Né? Então vamos calcular aqui, ó. Só fazer uma multiplicação. Eu vou multiplicar então 1,7 vezes 3. 3 vezes 7 é 21, sobre 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Então aproximadamente 5,1. E aí chegamos então no nosso gabarito. Letra D. Tudo bem? Então vamos aqui para a próxima questão e a última do vídeo, tá certo? Questão número 7. Uma pessoa quer conhecer a largura de um rio antes de atravessá-lo. Para isso ela fixa um ponto de referência na outra margem. Ó, já tem o desenho aqui prontinho para a gente, tá? Você tem aqui o que ela quer descobrir é essa medida L aqui, ó, tá bem? Então, toda essa medida L aqui é o que ela quer descobrir aqui do triângulo. Para isso ela fixa um ponto de referência na outra margem, que é o ponto C, né, que fica ali, ó, formando 90 graus. Na posição em que se encontra, ela caminha 10 metros para a esquerda. Então a gente pode, ó, marcar que aqui, ó, do ponto A até o ponto B, né, ó, AB, mede 10 metros, tá certo? Então esse cateto aqui embaixo mede 10 metros. Posso até colocar aqui no desenho, ó, 10 metros. Formando um ângulo de 30 graus entre o ponto A e o ponto C. Então, ó, esse alfa aqui é de 30 graus. Mais uma vez, o ângulo de 30 graus aparecendo aqui. Ó. Calcule, então, a largura L do rio. Veja, o que é que essa largura L representa para o ângulo de 30 graus? É o cateto oposto. Ó, ele está do outro lado do ângulo de 30 graus. Então, ó, nessa questão número 7 aqui, vou colocar aqui, ó, sétimo, a gente vai utilizar o cateto oposto. Eu tenho a hipotenusa? Não, não tenho. Então, não vou usar seno nem cosseno, tá certo? Vou utilizar aquela que eu não tenho a hipotenusa, que é a tangente. Então, tangente de 30 graus será igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá certo? Substituindo, então, ó, tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tá bom? O cateto oposto é o meu lado L.
E o cateto adjacente, o que fica encostado, né, é o de 10 metros ali. Então, vou colocar aqui, ó, 10. Multiplicando então cruzado, a gente vai ter o seguinte, que 3 vezes L vai dar 3L. E 10 vezes a raiz de 3 é 10 raiz de 3. Porém, observe o seguinte, a questão ela faz, né, uma menção aqui, ó, considere que a raiz de 3 é 1,73. Então, eu posso substituir aqui, ó, no lugar de raiz de 3 é 1,73. E aí, quando eu multiplicar por 10, a vírgula vai arrastar um pouquinho para a direita, apenas uma casa. Então, nós vamos ter o seguinte, 3L vai ser igual a 17,3. Lembrando que a nossa resposta será aproximada. Depois, agora a gente vai dividir por 3 para terminar nosso cálculo, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente poder fazer essa conta. Então, eu vou dividir aqui, ó, meu L, então será a divisão de 17,3 por 3. Porém, para dividir números decimais, nós precisamos eliminar as casas decimais. Para isso, eu vou multiplicar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo por 10. Porque, ó, uma casa decimal, né, ela avança para frente se você multiplicar por 10. Se você multiplicar por 100, ela vai avançar 2 vezes. E se multiplicar por 1000, avançará 3 vezes. Então, nesse caso, vai ficar bem mais fácil, ó. 17,3 vezes 10 vai dar 173. E aí eu vou dividir isso por 3, tá bem? Por 30, perdão, já que multiplica também por 10. E agora vamos fazer a conta, né? Uma tabuada do 30 é como uma tabuada do 3, porém a gente vai acrescentando um zero, né? Para chegar ali perto de 17, a gente vai utilizar ali, ó, 3 vezes 5, tá? Porque 3 vezes 6 daria 18. Então 3 vezes 5 daria 15, né? Com um zero vai ficar 150. Vou fazer bem pausadamente para você lembrar da divisão com decimais, tá? Sobrando então aqui, ó, aqui vai sobrar 3, aqui vai sobrar 2 e aqui não vai sobrar nada. Vou colocar uma vírgula e acrescentar mais um zerinho aqui. 230 dividido por 30, né? A gente vai multiplicar por 7 agora. 7 vezes 30 dá 210 e vai sobrar 20. Vou afastar um pouquinho aqui minha câmera. Vou cá. Muito bem. E vai sobrar 20. Posso acrescentar novamente um zero, já que minha vírgula já está lá na resposta. Então, 200 dividido por 30 vai dar 6. 6 vezes 30 é 180 e vai sobrar 20 novamente. Se você perceber, vai continuar sobrando 20 ao infinito e além, né? Então, a gente tem que aproximadamente o tamanho da largura desse rio é de 5,76 metros, tá certo? Aproximadamente, tá bem? Então, observe, fizemos uma questão aí com seno, cosseno e também a tangente, no caso de 30 graus. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, não esquece de comentar se teve alguma dúvida e de se inscrever no canal para você ver mais vídeos como este daqui. Um bom raciocínio para você e um ótimo exercício. Até mais!